Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de uma dica de Excel. Vamos ver como criar listas suspensas para preenchimento das células. Mas antes da gente começar com a nossa dica de hoje, gostaria de te fazer uma pergunta. Está gostando dos vídeos do canal? Está gostando das nossas dicas, do nosso curso? Então se inscreva no canal para que você não perca as próximas dicas, os próximos cursos. Tem muito material legal aí para vocês e não fique fora dessa. Vamos lá para o Excel para ver como fazer as listas suspensas? Bom, pessoal, em algumas situações no Excel, você precisa preencher em uma determinada coluna um determinado valor. Por exemplo, pode ser que você queira que em uma determinada coluna de informações de dados, a pessoa preencha com sim ou não. Em outra situação, pode ser os valores A, B, C, D, E. Em uma outra situação, as regiões Norte, Sul, Leste, Oeste. Ou mesmo o nome de cidade, Belo Horizonte, Betim, Contagem. Quando você precisa preencher essas informações de uma determinada coluna, em um determinado campo, seria interessante que esse preenchimento saísse correto, que ele sempre estivesse da mesma forma. Por exemplo, Belo Horizonte ele pode ser escrito Belo Horizonte, por extenso, pode ser escrito BH, BHTE. Então a pessoa poderia escrever Belo Horizonte de diversas formas. E alguns recursos do Excel podem dar errado se esse preenchimento não tiver saído correto. Por exemplo, Belo Horizonte, se eu colocar BHTE ou B.HTE, faz uma diferença para funções, por exemplo, como soma-se. Então, em algumas circunstâncias, é interessante que o preenchimento fique sempre correto. Então, para isso, o Excel traz para nós um recurso muito interessante, que é o recurso de validação de células. E uma dessas validações, que é a nossa dica de hoje, é você colocar uma lista suspensa na célula para que o usuário selecione um item da lista ao invés de ter que digitar aquele item. Dessa forma, você garante que sempre estará preenchido de uma forma correta o conteúdo daquela célula, daquela coluna, daqueles dados que você está precisando que a pessoa digite. Vamos ver como fazer isso? Então vamos supor que nessa célula aqui, ó, F1, poderia ser em uma única célula ou poderia selecionar uma faixa de células também para que eu faça esse recurso. Vou usar uma única célula aqui porque já nos atende. Então na célula F1 eu veria aqui na minha faixa de opções na guia dados. Na guia dados eu tenho o grupo ferramentas de dados. No grupo ferramenta de dados eu tenho o botão validação de dados. Se eu clico nesse botão, ele vai abrir para mim a janela de validação de dados. Eu tenho uma série de validações, mas hoje nós vamos trabalhar com uma específica. Então aqui no grupo permitir, que a princípio está permitindo qualquer valor, ou seja, qualquer valor que for digitado nessa célula F1, o Excel aceitará. Mas ao invés disso, eu vou escolher a opção lista. Então, na hora que eu escolho a opção lista, ele traz para mim o campo fonte. Então, por exemplo, se naquela célula eu quero que só responda sim ou não, eu posso vir aqui no fonte e digitar sim, ponto e vírgula, não. Ok? Prestem atenção que agora, quando eu estou com a célula F1 selecionada, ele traz uma seta de caixa de seleção ao lado dessa célula para mim. Saí da célula, aquela seta some. Cliquei na célula, a seta aparece para mim. E na hora que eu clico nessa seta, ele traz para mim as opções, os itens que eu listei lá dentro. Então a pessoa pode escolher sim e pode escolher não. Agora, a pessoa pode tentar digitar um outro valor qualquer aqui, por exemplo, ABC. Caso aconteça, o Excel me dará uma mensagem informando que este valor não corresponde às restrições de validação daquela célula. Então eu posso repetir ou cancelar essa entrada. Se eu clicar em repetir, ele entra no modo de edição daquela célula com o texto selecionado. Eu posso digitar um novo valor, ele continua dando aquela mensagem. Agora, se eu pedir para cancelar, ele volta com o conteúdo que estava naquela célula anteriormente. Além disso, pessoal, eu posso permitir que o usuário deixe o conteúdo daquela célula em branco ou não. Se eu deixar marcado aqui ignorar em branco, que é o padrão, o usuário pode
excluir o conteúdo daquela célula. Agora, se eu desmarcar essa opção, agora ela vai tentar deixar o conteúdo da célula vazio. Na hora que eu tento dar entrada no conteúdo vazio, ele também vai dar a mensagem de erro para mim. O exemplo que nós fizemos aqui foi sim e não, e digitar sim e não aqui fica bem tranquilo. Agora, pode acontecer, igual no caso aqui de Belo Horizonte, Betim, Contagem, poderia ter uma série de cidades aqui disponíveis para que eu possa entrar aqui no grupo fonte e digitar isso tudo aqui nessa caixa ficaria complexo. Então, ao invés de digitar essas informações aqui, eu posso também selecionar essas informações em um grupo de células. Então, eu posso indicar aqui a referência a um grupo de células da onde ele vai buscar os valores para minha lista suspensa. Prestem atenção que essa lista, esses valores, essa faixa de opções que eu vou selecionar, não precisa necessariamente estar na mesma planilha aonde eu quero a validação da célula, aonde eu quero a minha lista suspensa. Então, essa lista de opções aqui poderia estar, por exemplo, numa planilha 2, ou numa outra planilha qualquer aqui, dentro da minha pasta de trabalho, ok? Bom, então cliquei aqui agora, dei OK, então agora ele passou a me mostrar aquelas opções que estão aqui. Então se eu selecionar Betim, agora eu posso selecionar Contagem, posso selecionar Rio de Janeiro, a pessoa pode escolher um desses itens aqui. Como a minha caixa ignorar em branco está desabilitada, se eu tentar aqui agora apagar esse conteúdo e entrar com o valor e deixar um valor vazio, ele não vai aceitar. Prestem atenção que essa caixa de mensagem aqui, ela pode ser personalizada. Tanto o ícone que aparece aqui, como os botões também que vão aparecer. Os botões estão relacionados diretamente ao ícone que vai aparecer aqui, e essa mensagem eu também posso alterar. Para isso, eu venho na caixa de diálogo Validação de Dados, e nessas guias aqui, eu tenho a guia Alerta de Erro. Então, eu clicando nesse Alerta de Erro, uma das coisas que eu posso definir é o estilo. Então, eu posso colocar no estilo parar, aviso, informações. No estilo parar, que é o padrão, se eu defino um valor errado, ele vai aparecer para mim esse X e trazer os botões repetir, cancelar e ajuda. Se eu mudar para o estilo aviso e tentar entrar com valor, ele traz o botão de exclamação, para mim num triângulo amarelo, e, além disso, me permite aceitar ou não aquela digitação. Então, nesse caso aqui, a pessoa pode digitar um valor que não esteja na lista, mas de qualquer jeito vai ser mostrado uma mensagem para ela e pedir uma confirmação. Você deseja continuar? Sim ou não? Quer dizer, ele avisa que a entrada está errada, mas permite que a pessoa digite um valor que não esteja na lista. Então a pessoa pode selecionar a cidade, mas pode acontecer de aparecer um cliente de uma cidade que não estava prevista na lista aqui. Então, nesse caso, eu vou permitir que a pessoa digite um outro nome de cidade. Então, se ela clicar em sim, ele vai aceitar aquela entrada, mesmo não estando na lista pré-definida, na lista de validação que eu gerei. Além disso, eu posso colocar o alerta de informações. O alerta de informações ele vai trazer o i para mim nessa bola azul e também muda as opções. Então, por exemplo, eu coloquei X aqui agora. Nesse caso agora, ele não me pergunta se eu quero ou não continuar. Nesse caso aqui, ele só me avisa e eu posso dar OK ou cancelar. Então, se eu der OK, ele aceita a informação inválida, a informação que não bate com as regras de restrição para essa célula, ou se eu clicar em cancelar, ele volta para o valor anterior. Além disso, para todas essas opções, nós vimos aqui, vamos voltar para o parar, eu posso definir um título, por exemplo, erro ou valor inválido, você pode definir o título que você quiser, e aqui agora você pode definir a mensagem. Selecione as cidades válidas.
Então agora, se eu tentar digitar qualquer valor que seja inválido, ele vai me dar uma mensagem com o título erro e com a mensagem que eu coloquei lá. Selecione uma das cidades válidas. Então clico em cancelar, venho aqui e seleciono a cidade que eu desejo. Além disso, eu posso aqui também definir uma mensagem de entrada. Essa mensagem aparecerá para mim sempre que a célula estiver selecionada. Por exemplo, validação, o nome de uma cidade válida. Ok, posicionei o meu cursor naquela célula, ele abre esse balão para mim com a mensagem para validação daquela célula. Saí da célula, o balão some. Cliquei na célula, o balão aparece para mim com a mensagem de validação, com a mensagem de entrada. A nossa dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixe registrado nos comentários aqui embaixo do vídeo para que eu possa entender a sua dúvida e tentar esclarecê-la. Um grande abraço e até a próxima dica.